Flores e folhas comestíveis. Parece estranho pensar que isso é possível? Provavelmente você já consome uma delas, alface, brócolis, que são mais conhecidas. No entanto, existem algumas espécies menos populares, como é o caso da capuchinha ou peixinho, que possuem enorme potencial nutritivo, mas que não estão no cardápio por falta de costume ou de conhecimento. Para esse grupo, damos o nome de punk, que significa plantas alimentícias não convencionais. Elas vêm ganhando espaço no mercado por serem uma opção saudável e livre de agrotóxicos. Mas é preciso ter cuidado ao consumi-las, pois algumas podem conter partes tóxicas prejudiciais à saúde humana. Quer saber mais sobre como as punks podem fazer parte de uma alimentação balanceada? Então a forma correta de identificá-las, bem como os cuidados ao consumir uma punk? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. Em entrevista realizada no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, as pesquisadoras Mariela Uzeda, da Embrapa Agrobiologia, e Viviane Cruel, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, falam sobre o uso das punks, plantas alimentícias não convencionais. Azedinha, bertalha, caruru são alguns exemplos de punks que podem ser utilizadas na alimentação. Apesar de pouco exploradas e conhecidas, alguns produtores já estão investindo no cultivo e na disseminação delas. A nossa equipe foi conhecer uma das fazendas que cultiva punks no estado do Rio. Vamos ver. Elas dão um toque especial à mesa. Além da beleza e do colorido que chama a atenção, podem se tornar opções saborosas e nutritivas. E a expressão comer com os olhos se encaixa perfeitamente nos pratos que utilizam as punks, plantas alimentícias não convencionais. Aqui na Fazenda Aliança, localizada no município de Barra do Piraí, interior do estado do Rio, alguns produtores estão investindo no cultivo dessas plantas. Apesar da região ser conhecida pelos casarões e pela arquitetura das fazendas do ciclo do café, agora a novidade é passear pelas hortas orgânicas, colher as punks que serão preparadas e servidas no maravilhoso almoço e aprender as diferentes formas de consumi-las. Por aqui, em 3 anos de trabalho, já são mais de 350 espécies de punks cultivadas. Como elas são plantas espontâneas, elas se adaptaram, né, a cada local. Então, por exemplo, tem época que é época do verão, por exemplo, tem umas que saem mais. Quando é época do inverno, ela some, aí aparece só as do inverno. Então, depende muito das estações e de cada lugar que ela se encontra ali. Ela se adaptou melhor no terreno. O André é um dos responsáveis em cuidar da fazenda. Ele contou que antes mesmo de pensar em se dedicar às punks, a família dele já tinha o hábito de comer plantas e flores nas refeições. Tem muitas das plantas que os meus antepassados, né, os avós, tataravós, e mãe e pai já comiam, entendeu? Sem saber essa questão de punks, mas já estava dentro do cardápio já. Mas não é qualquer planta que pode ser ingerida, não. É preciso ter muito cuidado. Não é qualquer uma que você pode sair comendo. Dependendo de determinado lugar que essa planta nasceu, ela pode ser tóxica também. Então a pessoa não pode sair também catando tudo e comendo, né? Tem que estudar o assunto. Como surgiu essa sigla punk e qual é a origem dessa denominação? Então, na verdade, essa terminologia, né, foi uma terminologia cunhada pelo professor Valdeli Knupp, que é do Instituto Federal do Amazonas, e ele teve, na verdade, a ideia de cunhar um pouco esse nome para popularizar o que um dia já foi muito popular, né? Que são plantas alimentícias não convencionais, são plantas que já foram, às vezes, muito utilizadas na alimentação no passado, mas que não são mais conhecidas. Então, a ideia foi um pouco essa, criar uma terminologia divertida, de alguma forma, né? Porque faz um contraponto ali com punks do rock and roll, e que, na verdade, divulga, dissemina e faz com que as pessoas gravem, né?
principalmente as pessoas dos centros urbanos, gravem e saibam o que procurar quando estão buscando por isso, né? A gente viu na matéria que ele cita que os avós, os tataravós já se alimentavam daquelas plantas e que agora, na verdade, o que está acontecendo é um resgate, né? Também um resgate cultural. Como é que é essa relação quando as pessoas vão experimentar pela primeira vez e começam a descobrir o potencial de plantas que elas nem sabiam que podiam fazer parte da culinária ou da gastronomia? Bom, essa questão das plantas, né, alimentícias não convencionais é um tema antigo, mas repaginado, vamos dizer assim, com essa sigla do professor Valdeli, que é bem interessante e mobiliza as pessoas, mas o uso das plantas é muito antigo, né? Você tem aí documentos históricos, desde, por exemplo, a História Brasília de 1600, que você fala já dos maracujás, já possivelmente da domesticação de maracujás pelos indígenas do litoral do Nordeste brasileiro. Então, são questões antigas, mas que você traz para o século XX, XXI, vamos dizer assim, tem tido uma perda, né, significativa não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas em termos mundiais, né, desse conhecimento tradicional, pelo processo de globalização, massificação, industrialização, a rapidez, né, com que as pessoas têm que se alimentar, e a gente tem notado essa perda do conhecimento, principalmente entre os jovens. Então, eu não penso que não seja um resgate, mas sim um registro desse modo de vida antigo, né, e que deve ser repassado, porque hoje, basicamente, a nutrição está na base de 4 plantas, né? Arroz, batata, trigo e milho. Né? Então, assim, a gente tem uma dieta pobre perto da biodiversidade que a gente tem, principalmente no Brasil, né? Se a gente for pensar um pouquinho, assim, os povos ancestrais, eles se alimentavam de mais de 10 mil espécies. Então, isso é brasileiras, uma... Brasileiras, né? exatamente. Mil, né? Exatamente. Então, assim, é uma redução, uma simplificação bastante grande, né? E é interessante porque essas plantas elas resistem, né? Na verdade, muitas vezes o processo na fazenda já tinha uma plantação muito mais comercial, muito mais linkada com o que as pessoas já estão acostumadas a comer, mas essas plantas foram nascendo e as pessoas começaram a perceber, não, dá para pegar, a taioba é uma, né, que a gente... uma parte da população conhece, fica procurando em feiras e até tem uma busca grande, mas tem muito desconhecimento também e sempre fala assim, isso aí eu comia na roça, isso aí era comida da roça. Como é que resgatar isso? Quer dizer, dá para fazer hortinha, plantação como se faz, por exemplo, com outras plantas nas fazendas? Dá para fazer. Eu acho que é importante dizer que essa coisa que você falou, ou da roça, isso também contribuiu muito para se criar um rótulo sobre esses alimentos, né? Que são alimentos menos nobres, digamos assim. Então, eu acho que o principal que se existe um resgate nisso tudo, eu acho que é o resgate do conceito do que é nobre, né? E eu acho isso muito importante, a gente estar repaginando a visão sobre essas espécies, porque a gente precisa voltar a olhar para a nossa biodiversidade com essa nobreza, né? Mas dá, na verdade, e é relativamente simples. Como você mesmo falou, são plantas extremamente resistentes, que muitas vezes nascem espontaneamente e que muitas vezes é necessário só que você maneje. Mas é importante ter noção também que são plantas sazonais, né? E que isso vai precisar ser respeitado. Então, você não vai conseguir ter todo um elenco de plantas espontâneas alimentícias o ano inteiro. Elas vão ter uma sazonalidade, mas é super frequente já em alguns lugares, elas já são produzidas comercialmente, sim. Em relação a essa questão de ensinar novas receitas, a gente hoje tem uma quantidade enorme de programas que falam sobre receitas, ensinam um pouco, simplificam esse processo da gastronomia e mostram que a gente pode comer bem melhor do que a gente está acostumado, né? É uma forma também de fazer chegar a uma parcela maior da população a riqueza que a gente tem muito próxima da gente? Claro, assim, essa questão da mobilização por essas pessoas, né, os chefes de gastronomia, tem tido uma visibilidade, tem trazido uma visibilidade maior para esses produtos que são da biodiversidade, né, plantas e partes das plantas que são usadas ou produtos
feitos das plantas, óleos, sementes. Então, ter esse aumento da visibilidade é muito importante, a popularização desse tipo de recurso vegetal é muito importante, principalmente para os jovens que consomem muita mídia social, televisão, chega mais fácil esse tipo de informação, certamente. Então, o papel, acho que, pelo menos particularmente, atribui-se dos chefes de cozinha, o papel que eles têm desenvolvido, inclusive, na conservação dos recursos vegetais, né? Porque eles trazem da invisibilidade ou dessa, como Mariela falou, da questão de que é comida de pobre, não é. São comidas riquíssimas em termos nutritivos, né? São plantas muito importantes. Não só no ponto de vista de nutrição, mas de sabor, né? São sabores diferentes. Eu acho que a gente também está se desacostumando a diferentes sabores, né? A gente padronizou muito o paladar. Né? Então, você perguntava antes sobre essa coisa de provar pela primeira vez. É preciso estar aberto a provar pela primeira vez, como é preciso estar aberto a provar pela primeira vez uma comida de um outro país ou de um outro lugar. Mas abre esse cenário de novos sabores. Né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.